Vou te contar uma história de um dos maiores cientistas de todos os tempos, e ainda assim, a sua grande inteligência não foi suficiente para vencer o mercado financeiro. Existe uma lenda em que um cientista, após ter uma maçã caída aí em sua cabeça, desenvolveu a lei da gravidade. Depois dessa dica, aposto que agora você já sabe de quem eu estou falando. Isso mesmo, o grande Sir Isaac Newton. Posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Foi o que Sir Isaac Newton disse após perder sua fortuna na bolha financeira criada pela especulação em torno da Companhia dos Mares do Sul, uma companhia aí público-privada britânica que detinha, na época, os direitos exclusivos de comercialização com a América do Sul. Mas o que foi que Newton fez de errado que lhe custou aí uma fortuna? Para contextualizar você, vamos explicar em que tipo de negócio ele se envolveu. Em 1711 foi fundada a Companhia dos Mares do Sul, conhecida por SSC, com o objetivo aí de que quando a Guerra de Sucessão da Espanha terminasse, teria um tratado que permitiria intercâmbios comerciais com as colônias espanholas no Novo Mundo. Até aquela época, a Espanha impedia trocas comerciais entre as colônias na América Latina e em outros países. Nesta época, a Europa vivia o auge do absolutismo monárquico, em que as casas aristocráticas, ou seja, as famílias nobres, acumulavam-se para exercer o poder sobre os diversos reinos do continente. A Guerra de Sucessão na Espanha aconteceu entre os anos de 1702 e 1714, e foi o maior conflito entre essas casas aristocráticas, tendo sido motivada pelo problema da herança do trono real da Espanha após a morte do até então rei Carlos II, em 1702. Esse rei Carlos II não tinha o que fazer e arrumou aí um grande problema antes de morrer. Foi o que ele fez. O problema é que ele não tinha nenhum herdeiro direto e tinha que deixar um sucessor. Só que na França existia um cara que tinha reivindicação muito forte pelo trono espanhol. Com a morte de Carlos II, ele e seu irmão não poderiam assumir o trono. Por quê? Porque eles poderiam perder a linhagem de sucessão do trono na França. Aí sobrou para quem? Para o filho de um desses caras, o Felipe de Bourbon, conhecido como Duque de Anjou. Após o falecimento de Carlos II, as cortes espanholas reuniram-se nas cidades de Madrid e Barcelona para deliberar e reconhecer o novo rei. O Duque de Anjou foi então alçado à categoria de monarca sob o título de Rei Felipe V. Assim, a Espanha passava a ter um dos reis da Casa de Bourbon, a mesma casa que governava a França. Se liga aí que vai dar problema mais tarde. Isso aí gerou uma tensão muito grande em outros países da Europa. A tensão acontecia sobretudo porque Luís XIV, o então rei lá da França, precisaria em breve de um sucessor. Levantou-se a hipótese de que o próximo rei da França poderia ser quem? Isso mesmo, seu neto, o aclamado rei da Espanha. Nesse sentido, havia a possibilidade de Felipe V tornar-se rei da Espanha e França ao mesmo tempo. Logicamente, isso não seria muito bom, e algumas nações logo se posicionaram contra isso, formando uma grande aliança para enfrentar a Espanha. Essa grande aliança foi formada por Áustria, Inglaterra, Holanda, Suécia e Dinamarca, e os principados alemães. O Tratado de Haia, assinado em setembro de 1701, selou sua formação e determinou suas diretrizes. A guerra estourou logo no ano seguinte. Por meio do Tratado de Paz de Utrecht, na Espanha, vencida pelas tropas inglesas e holandesas aí, teve que se comprometer a renunciar quaisquer pretensões ao trono francês. E além disso, garantir territórios e conexões comerciais às nações vencedoras. Parte das sanções do referido tratado também destinadas à França, já que essa, obviamente, apoiou a Espanha nessa guerra. No meio de grandes problemas, pode existir grandes oportunidades, e foi isso que a Companhia dos Mares do Sul estava almejando. Com o fim da guerra e a possibilidade de várias viagens à América, ela começou a vender suas ações para poder angariar fundos para fazerem aí transações comerciais. Todo mundo havia
escutado falar das minas de ouro do Peru e do México, consideradas aí inesgotáveis. Circulou, inclusive, um informe em que assegurava que a Espanha estava disposta a conceder 4 portos na costa chilena e peruana, o que aumentou aí a confiança no negócio. O total de ações da SSC era de 22,5% destinadas à rainha britânica. Os papéis da empresa, com juros garantidos aí de 6%, venderam feito água, graças à promessa de imensa riqueza nos territórios sul-americanos. Quando a rainha morreu em 1714, Jorge I assumiu, herdou suas ações, comprou mais ações. O seu filho, o príncipe de Gales, não apenas foi investidor, como também assumiu o comando da SSC em 1715. Com esse respaldo, além de aristocratas, políticos e comerciantes, os servos destas pessoas também puderam investir na companhia. A companhia estava indo muito bem e todo mundo estava investindo. Em 1720, o valor das ações da empresa disparou como resultado da proposta que o rei apresentou ao parlamento de se encarregar da dívida nacional. E com os rumores sobre as riquezas aí produzidas nas minas de Potosí, na Bolívia, e de que tratados entre Inglaterra e Espanha autorizariam o livre comércio em todas as colônias da coroa espanhola, o pesadelo de Newton aí então surgiu. Newton era reconhecido como o principal cientista da época e admirado por haver definido as leis da gravidade, além de ser também, curiosidade, chefe da Casa da Moeda Britânica. Mas, pelo visto, ser um gênio não é garantia de sucesso na bolsa. Ele saiu-se até bem com seus investimentos inicialmente, comprou ações da SSC em fevereiro de 1720, quando seu valor era de cerca de 175 libras, e as vendeu em maio por quase o dobro. Fez um ótimo negócio. Se tivesse ficado com os lucros, certamente teria sido uns do que lucraram com essa bolha. A questão é que todo investidor é um eterno arrependido. E se a gente soubesse com certeza absoluta o melhor momento de entrar, talvez não teríamos tantos prejuízos, tá certo? Mas a questão é, investir não é um jogo. E se você não estudar e procurar saber o que estava fazendo ou o que está fazendo com clareza no mercado, ele com certeza vai lhe engolir. Não basta fazer investimentos baseados em propagandas, pois você estando preparado ou não para o mercado, ele vai estar preparado para você. Newton deixou-se levar pela onda produzida por uma campanha de marketing extremamente efetiva, impulsionada pelo fato de que o governo queria trocar dívida soberana por ações da SSC. Os detentores de títulos do governo se converteram em acionistas da companhia e esses nomes da elite conferiram a ela uma aparente legitimidade que atraiu muitos outros compradores. Isso fez criar ainda mais a ambição do público, que ficou cego e ocultou a realidade. Bastou apenas poucos meses e o preço das ações passou de 1 libra para 1.000 libras. Apesar disso, não se refletia em nada nos ganhos da própria empresa. O que podemos perceber era que a única razão para a alta era que alguém estava disposto a pagar mais pelos papéis da empresa. Hoje em dia, através da teoria de Dow, podemos ler um pouco o mercado e tentar identificar a tendência dos preços. Obviamente, isso não é fácil, precisa de muito conhecimento e prática. Mas, para ser sucinto, essa teoria de Dow afirma que o movimento dos preços nas tendências primárias passa por fases reconhecíveis e repetitivas. Na verdade, são 6 as fases observadas por Charles Dow, mas divididas em 2 partes, de 3 fases cada uma. 3 tendências de alta e 3 tendências de baixa. As 3 fases tendências de alta são acumulação, participação pública e excesso. Já as 3 fases tendências de baixa são distribuição, participação pública e pânico. E o pânico se instalou na época. Em setembro daquele ano, o mercado entrou em colapso e as ações da SSC caíram, levando muitos investidores à ruína e provocando estragos na fortuna de Newton. A Câmara dos Comuns ordenou uma investigação que mostrou que ao menos 3 ministros haviam aceitado suborno para especular
e inflar o preço dos papéis. A SSC sobreviveu até 1853, depois de vender a maioria de seus direitos ao governo espanhol, em 1750. Entre 1715 e 31, foi responsável pelo transporte de aproximadamente 64 mil escravos africanos, só para você ter uma dimensão de suas atividades. Uma bolha financeira não significa que todo mundo que investiu perdeu, significa que todo mundo que investiu e não vendeu a tempo perdeu dinheiro. No caso de Newton, ele comprou, dobrou o valor de suas ações, vendeu e viu o mercado subindo ainda mais. E voltou a comprar. Nesta segunda compra, por conta da euforia, ambição ou arrependimento de ter vendido cedo, acabou perdendo a sua grande fortuna. Posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens.